Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Hoje estarei falando sobre qual o perfil do técnico de manutenção no mercado de trabalho do século XXI, que foi uma solicitação de um inscrito aqui do canal. Então, dando início à nossa videoaula, estarei falando sobre quais as habilidades técnicas de um técnico de manutenção. Vejamos, ele deve ter conhecimento em mecânica, em eletricidade, hidráulica e pneumática. Ele vai lidar com acompanhamento de montagem e desmontagem de máquina, então deve ter um conhecimento para agregar aos seus comandados e até mesmo na execução, se assim for necessário. Conhecer aí rolamentos, redutores, bombas, compressores, etc. Eletricidade, saber pelo menos a parte básica de um circuito, os cuidados com a eletricidade, conhecer diagramas elétricos, que você pode ser necessário um diálogo com profissionais da área exclusiva da elétrica, ter os cuidados de desligar os equipamentos. Então, o técnico ele deve ter esse conhecimento até mesmo para ter o cuidado de trabalhar com segurança com os seus comandados. Hidráulica e pneumática, conhecer aí simbologias, válvulas, regulagens de válvula, regulagem de amortecimento, como fazer inspeções em filtros, limpezas, trocas e etc. E 2, familiaridade com ferramentas e equipamento de diagnóstico. Ferramenta, tem intimidade aí com paquímetro, micrômetro, relógio comparador, saber verificar planicidade, ressalto, paralelismo com relógio, por exemplo, usar um torquímetro e diversos outros tipos de instrumentos. E equipamentos de diagnóstico, por exemplo, saber utilizar aí um detector de ruído, caneta de vibração, um estroboscópio e diversos outros equipamentos que vai te ajudar a diagnosticar algum defeito em máquina. Então, hoje, o técnico do século XXI ele tem que ter essas habilidades, ou pelo menos ter os conhecimentos básicos, para ele, ao menos, fazer acompanhamentos de trabalho. E também ter habilidades em leitura de esquemas e diagramas. Quando eu falo de esquemas, eu estou dizendo de um esboço. E quando eu falo de diagrama, é a representação final. O esquema em desenho, por exemplo, é a representação da ideia como será algo. E o diagrama é o desenho simplificado que mostra a aparência, estrutura ou funcionamento de algo. Então, o técnico deve ter essa habilidade. E quais as habilidades não técnicas que esse técnico deve ter? Vejamos. Ele deve ter uma comunicação eficaz, porque ele vai lidar com pessoas, vai passar informações, vai transmitir esse conhecimento para a sua equipe. Ele tem que saber ouvir, ele tem que saber passar essa informação, tanto técnica como não técnica do assunto, por exemplo, dentro da área da mecânica. Então, ele deve ter uma boa comunicação. E uma outra coisa que ele deve conhecer é o trabalho em equipe. Saber comandar sua equipe, saber entender sua equipe, saber o momento certo de cobrar, saber o momento certo de elogiar. Então, quando uma equipe ganha, todo mundo ganha. Quando a equipe perde, todo mundo perde. Inclusive o técnico, que é o principal, que está comandando aquela equipe. E ter conhecimento, conforme a gente já vem falando, para resolução de problema. Se você for um bom técnico, tem um monte de conhecimento técnico, só na parte teórica, e você não tiver uma base sólida para a parte prática, você vai ter problema na hora de resolver os problemas. Então, ele tem que ter essa habilidade também e conhecimento, claro, prático, para que ele possa fazer a resolução dos problemas que venha surgir. E também ter a facilidade de adaptação e flexibilidade. Muitas das vezes, ele tem que se adaptar a algo a mais para que tudo funcione corretamente e tem que ser flexível. Não, isso aqui não é meu, é de A. Isso aqui não é meu, é de B. Não, vamos conversar, vamos acertar para que tenha um objetivo comum. Então, tem hora que o técnico tem que ser flexível.
E o quinto aqui, saber gestão do tempo e priorizar. Então, se eu tenho uma bomba que está com vazamento na gacheta, eu tenho um rolamento em outro local que está prestes a quebrar, o ruído está muito alto, eu tenho que saber gerir o tempo que vai fazer essas manutenções e dar prioridade. Se eu não tenho pessoas para atender os dois locais, por exemplo, no exemplo que eu dei, eu vou primeiro atender quem? O rolamento. A gacheta, ela pingando, vazando um pouco, dá até para esperar um pouco mais. Eu vou priorizar trabalhos. Então, o técnico tem que ter um bom conhecimento amplo de equipamentos da sua equipe, para ele saber a gestão do tempo. Até mesmo, quando se fala em gestão do tempo, se eu tenho que fazer um determinado serviço em um equipamento da máquina, eu tenho que saber a gestão do tempo, como também saber quais os meus funcionários que vai me atender melhor para me gerir aquele tempo, para fazer um serviço mais rápido. Sempre tem pessoa que se adapta em serviço mais preciso, outros fazem um outro tipo de serviço. Então, de repente, para aquele serviço, por causa do tempo, que tem que ser rápido, eu tenho que ter aquela pessoa que já tem um conhecimento, já esteve naquele equipamento fazer a manutenção. Então, o técnico tem que ter essa visão para fazer a gestão desse tempo. E priorizar, claro, senão ele vai fazer a manutenção e o equipamento, ou atender o equipamento que pode esperar e o outro que tem que ser agora. Então, ele tem que saber gerir esse tempo e dar prioridade àquele que é mais grave. E agora eu vou estar falando sobre as competências. Quais as competências que um técnico de manutenção no século XXI deve ter? Saber análise de problema, resolução de conflitos, ter liderança, gestão de recursos, inovação e criatividade. Então tem aí 5 itens. Ele tem que saber analisar os problemas que possam estar acontecendo. Ele tem que ter uma gestão de pessoa para saber resolver os conflitos que venham a acontecer. Nisso aí ele tem que ter o quê? Liderança. Os seus comandados têm que ver nele liderança. Para ele ver uma liderança nele, tem que ver competência nesse técnico. Então, vai ter que somar tudo que eu já falei, para que ele, além de ter seu bom líder, as pessoas enxergar nele também competência. Gestão de recursos, saber gerir os recursos utilizados, por exemplo, na manutenção, o tempo que vai trocar, quando vai trocar, se é necessário trocar, se eu posso descartar esse material, se esse material ainda pode ser usado em outro local, se essa peça ainda vai ser reutilizada, se ela pode, se não pode, descartar também. Então, é a gestão dos recursos. E ele também tem que estar sempre inovando e ter criatividade. Muitas vezes o que ele fez hoje, amanhã ele pode fazer de uma maneira diferente. O que deu errado hoje, ele pode melhorar para fazer de outra maneira. Então, ele está sempre inovando e ser uma pessoa criativa. Então, aí é uma das competências que um técnico deve ter. E quais as certificações e formações que esse técnico deve ter? O técnico deve ter o ensino técnico ou superior em manutenção. Então, para ele exercer essa função e até mesmo ter conhecimento, mesmo que ele já trabalhe na área um bom tempo, ele tem que ter uma formação, de preferência técnico e superior em manutenção. Deve ter certificações específicas. Aqui está falando mecânica, eletricidade, treinamentos contínuos. Então, um técnico de manutenção, conforme eu falei, ele tem que ter a formação ou técnico ou superior em manutenção. Claro que ele tem que ter certificações específicas, a mecânica ou eletricidade. Hoje é muito falado no técnico eletromecânico, porque para ele atender as duas áreas. E se você for simplesmente um técnico em manutenção mecânica, procura se aperfeiçoar na parte elétrica, que hoje é necessário ter ambos conhecimentos, e treinamentos. Está sempre fazendo treinamento. Fazer treinamento, por exemplo, de manutenção de rolamentos, fazer manutenção em bombas, redutores, compressores, fazer treinamentos aí de inglês, treinamento de Excel, treinamento de software de projetos. Podemos citar aí um SolidWorks, um Fusion, um Inventor, AutoCAD. O técnico deve estar sempre em contínuo desenvolvimento, sempre conhecendo algo novo. Então aí estão algumas certificações e formações que eu acho que um técnico de manutenção deve ter. E
dentro do técnico, quais são as ferramentas e tecnologias utilizadas? Software de gerenciamento de manutenção. Aqui temos CMMS, ter conhecimento desse software, onde você vai gerir, vai fazer a gestão da sua manutenção, onde você vai inserir todos os trabalhos feitos na manutenção nesses software, para que você tenha um controle aí da corretiva, da preventiva, da preditiva e saber tudo que está funcionando nos seus equipamentos. Ferramentas de diagnóstico avançadas, são ferramentas que deve ter, conforme eu já falei, tem aparelho que faz o check-up das máquinas para ver como que está a vibração, temperatura e etc. Equipamentos de segurança, que é importante, tem que estar sempre ligado em questão de segurança. Tecnologias emergentes, tem exemplo aqui, IoT, inteligência artificial, IoT, que é a sigla para a internet das coisas, que se refere a uma rede de objetos e dispositivos conectados à internet, equipados com sensores e outras tecnologias para coletar e transmitir dados. Está sendo muito utilizado dentro das indústrias. Esse dispositivo IoT pode ser objeto doméstico, como lâmpada ou ferramentas industriais. Pode ser switches que enviam comandos ou sensores que coletam dados e os enviam para outros lugares. A IoT é amplamente usada em ambientes industriais, onde é sinônimo da indústria 4.0. Dentro da IoT, já vemos em muitos locais utilizando sensores que é colocado, por exemplo, no motor elétrico e de dentro da cabine, esses motores são monitorados em tempo real para saber o seu funcionamento. Então você consegue um controle para que você tenha menos parada de máquina utilizando essas informações. E quais são as áreas de atuação de um técnico de manutenção? Manutenção industrial, manutenção de equipamentos, manutenção preditiva, manutenção preventiva e manutenção corretiva. Então, esse profissional é que vai estar encarregado de fazer com que essas áreas de atuação funcionem bem, pare o mínimo possível, gaste o mínimo possível e tenha bons resultados. Fazer com que uma manutenção tenha menos corretiva, tem que ter bons técnicos para fazer todo o levantamento, todo o acompanhamento com a manutenção preditiva e ter uma boa manutenção preventiva, para que as manutenções dos equipamentos funcionem bem e, com isso, as máquinas produzem melhor e mais. E aonde está o mercado de trabalho do técnico de manutenção? Na indústria manufatureira, no setor de serviços, na infraestrutura, energia, transporte. Então, temos aí 5 tópicos aonde temos a presença, a atuação do técnico de manutenção. E qual o salário médio de um técnico? Hoje que eu estou gravando pode ser um valor, pode ser que quando você mais à frente for assistir esse vídeo já seja outro. Então hoje, no dia 23/11/2024, que eu estou gravando esse vídeo, é o valor que eu estarei falando aqui. Então ele vai variar de acordo com o setor, localização e experiência. Claro, se você é técnico da área papeleira, tem uma média de salário. Se você é um técnico da área siderúrgica, é uma outra média de salário. Se você é da área automotiva, é uma outra média de salário. Então, vai mais ou menos por esse caminho. E a localização. Se você, por exemplo, tiver Rio, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, a média de salário é X. Se você tiver Minas Gerais, Goiás, Bahia, outros lugares, ela tem também a média de salário por causa da localização do local. Maior procura, maior posto de trabalho. E, claro, um técnico vai depender muito do salário dele, da experiência. Você pode ser um técnico de manutenção, que seja um ótimo técnico, você tem conhecimento só na parte, por exemplo, mecânica.
E pode ter um outro que também tem um bom conhecimento de mecânica, ele também tem um conhecimento de elétrica, tem um conhecimento também de desenvolvimento de projeto, então com certeza esse salário vai ser um pouco maior. Então tem essas, vamos dizer assim, divergências. Então a média nacional aí vai variar de 4 mil a 8 mil reais o salário de um técnico de manutenção. Conforme eu falei, vai depender do setor, da localização e experiência. E claro, se é novo, você vai ganhar X salário, e conforme vai passando o tempo, com a sua experiência, você vai adquirindo, e você vai se aperfeiçoando, vai adquirindo mais conhecimento, claro, esse salário, naturalmente, ele vai aumentando. E sobre perspectiva de carreira, especializar em áreas específicas, eu gosto de mecânica, me identifiquei. Especializa em mecânica e tudo que agregar a mecânica. Ah, não, eu me identifico com a área de automação. Vai lá, se especifica nas áreas voltadas para a atuação. E assim sucessivamente. Em liderança em equipes de manutenção. Se especializar nessa área. Fazer curso, fazer treinamentos. Consultoria. Você muitas vezes já está num patamar e você prestar consultoria dentro dessa área. Gestão de manutenção. Você pode chegar a ser um gestor, fazer a gestão, gerir uma equipe e gerir também, claro, trabalho com conhecimento técnico adquirido. E inovação e desenvolvimento de tecnologia. Conforme já falei antes, está sempre inovando e desenvolvendo novas tecnologias. Então essas são as características que eu enumerei aqui sobre o perfil técnico do século XXI. Lembrando que são colocações minhas. Beleza? Olá pessoal, dando uma passadinha aqui para falar com vocês sobre o nosso curso de Mecânica Industrial. É um curso para as pessoas que querem se aperfeiçoar, aprender mecânica e, claro, ao final do curso, receber o seu certificado. Nesse curso você vai aprender medição industrial, desenho mecânico, elementos de máquinas, tecnologia dos materiais, manutenção mecânica, pneumática, industrial e muito mais. E claro, conforme eu já falei, no final você vai receber o seu certificado de conclusão. O que está esperando? Adquira já o seu curso de mecânica industrial. Então essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que tenham gostado, tenham curtido. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e também a sua sugestão. Também não se esqueça de seguir o canal Mundo da Mecânica lá no Instagram. Vou ficando por aqui, um abraço e até a nossa próxima videoaula.